gravar. Pronto. Hoje é temas atuais, né? E em respeito desses temas atuais, né, eu vou buscando aí buscando sentido, né, no desenvolvimento da nossa disciplina. Então, a gente já falou aí, foi crescendo e falando sobre tecnologia e tal. E aí, inclusive, a semana passada falamos sobre algumas formas de tecnologia na ambientação, né? E hoje eu trouxe o tema de sustentabilidade. Esse tema, em verdade, assim, ele é muito complexo, tá? Eu vou até ligar aqui minha câmera. Vocês vão ter um susto aí, mas não tem problema não. Ele é um tema muito complexo, tá, gente? Porque quando eu falo em sustentabilidade, a gente tem que entender de maneira ampla. É muito amplo, na verdade, esse tema, sustentabilidade. Por isso que hoje, né, assim, com os estudos, com o avanço dessa discussão, a gente tem aí novos... Deixa eu só tirar aqui o... Desativar o som. Nós temos aí, né, novos conceitos, e aí agora se direciona melhor, né? Se faz um direcionamento maior no nosso efeito de realmente sustentabilidade, tá? E aí eu trouxe esse tema para vocês e é o básico do básico, tá, gente? Eu vou falar aqui. Eu acredito que próxima semana eu ainda trago mais coisas sobre o assunto, porque ele é muito amplo e eu acho que é bom a gente conversar sobre isso, tá? Então, assim, eu trouxe o basiquinho, assim, para a gente começar a pensar na sustentabilidade, né? Não necessariamente começar a trazer, não necessariamente a gente buscar aprender tudo sobre sustentabilidade agora, mas trazer realmente essa ideia aí de como pensar sustentável, tá? Eu acho que essa aula é muito mais para isso, de como a gente pode pensar sustentável. Aí eu vou aqui. Aí, dentro disso aí que eu estou falando para vocês, né, de como pensar sustentável, eu quis trazer, assim, uma ideia a respeito, do design, né? Como vocês vão aplicar essa ideia de sustentabilidade no design de vocês. Até porque, né, nossa profissão é uma profissão aí de influenciação, né? A gente influencia as pessoas de forma positiva ou negativa, quando a gente está ali e está criando espaços para ela, certo? Imagine que, tirando aquela parte que eu falei ontem, que a gente é tipo, algumas pessoas pensam que a gente é dama de companhia, né, para fazer compras, tirando isso, mas a nossa real, né, função na vida profissional aí não é essa. É criar espaços para pessoas. E criar espaços para pessoas é de uma extrema responsabilidade, né? Então, e você está influenciando no dia a dia, na rotina daquela pessoa, daquela criatura. Então, a gente tem uma boa percentual aí de influenciação, tá? Então, quando eu trago sustentabilidade, eu vou primeiro trazer o conceito aí para vocês, certo? Aí o conceito de sustentabilidade, ele não é simplesmente ambiental, tá? Durante muito tempo aí ainda se falou que sustentabilidade
girava em torno do ambiental, do ambientalista, né? Aí, até hoje ainda se fala, né? Algumas pessoas ainda que não parou para ler, não parou para entender o que é sustentabilidade, entende sustentabilidade como um conceito aí de realmente só ambiental. Não, porque os ambientalistas, né? Ah, porque aqueles ambientalistas ali, e tipo, ambientalista tem cara de barbudo, parece que saiu da mata há 2 meses, nunca tomou banho, né? Não vive só com uma roupa lava e outra usa, essas coisas, né? Assim, a caricatura, né, de pessoas que são ambientalistas é isso. Mas eu vou mostrar até para vocês que não vai muito por esse lado, principalmente quando a gente é design, tá? Então, assim, mas sustentabilidade, no âmbito realmente do conceito de sustentabilidade, ela une 3 pilares, tá? Que é o econômico, o ambiental e o social. Então, para eu ser... Pô, Adrian, vamos ver. Então, você está virando ambientalista, é? Porque está assim, desse jeito, deve ser. Aí vejam bem, a parte do... O, o, o ambientalista, né? A parte de sustentabilidade tem que ter esses 3 pilares. O econômico, então ele tem que causar o desenvolvimento econômico. Então não tem nada a ver com essa questão de você usar uma roupa e tirar outra. Tipo, botar uma e lavar, enfim, 10 mil, não tem barbeador em casa, não tem chuveiro, não tem nada, tá? Não existe isso. Ele realmente traça para o desenvolvimento econômico, porém é um desenvolvimento econômico sustentável, aquele que não vai matar todo mundo, né? Toda uma cadeia de seres vivos e etc., para poder desenvolver economicamente, tá? É a única diferença. Mas ele quer realmente o desenvolvimento econômico. O ambiental, como eu disse, ele não vai matar tudo que ele vê pela frente para ser economicamente viável. E a parte social, que eu acho que para mim é a mais importante, assim, que se você pensar nisso, você vai chegar nas outras duas, que é justamente respeitar o ser humano, respeitar a cultura, respeitar o desenvolvimento do homem, tá? Então, se a gente pensar assim, se eu respeito o desenvolvimento do homem, se eu sei o que ele precisa, se eu vou buscar esse caminho, eu chego nos outros dois facilmente, né? Então, esses pilares, eles se somam, tá? E dentro aí, né, esses conceitos, quando a gente vai aplicá-los no design, né, a gente precisa pensar neles. Menina, aqui tá um canil, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas de repentemente aqui 10 mil cachorros. Mas vamos lá, né? Faz parte do ambiental também, né? Então, assim, é a valorização da cultura. Aí, quando eu chego lá, valorização da cultura regional, eu estou valorizando o ser humano. Dessa forma, eu não estou buscando grandes fontes, tipo assim, quando eu vou para o meu regional, aquela grande fábrica que desmata ou que produz em larga escala, normalmente não vai ser a minha escolha, tá? Se eu estou buscando algo regional. E a economia a longo prazo, né? É aquela coisa, eu não vou precisar matar todos para ter uma economia alta em pouco tempo. Eu preciso ter uma economia boa, porém, ela pode ser
sempre é lucrativa e sem necessariamente ser explorativa, tá? Então, dentro disso aí, a gente faz escolhas de materiais, nós fazemos escolhas de imobiliário, escolhas de execução de obra, tá? Tudo isso aí faz parte do nosso processo de projetação e de execução de projeto, e que está diretamente ligado com a sustentabilidade, tá? A gente vai ver mais para frente. Sustentabilidade do design, né? A sustentabilidade da arquitetura de interiores, ela passa, assim, pela cadeia produtiva, certo? Eu botei aí essa cadeia produtiva como extração da matéria-prima, passando pela fabricação até o produto como ser reaproveitado no futuro. O que é que isso quer dizer, né? Eu li aí rapidamente para a gente entender aí o que é que isso vem nos passando. Quando eu me pergunto, quando vocês vão especificar, vocês aí, alguns de vocês têm escritório, trabalham um escritório e tal, pensem nisso. Quando vocês vão especificar algum material, alguma reforma, vocês pensam necessariamente de como aquele produto que vocês escolheram, eles foram produzidos. Por exemplo, hoje tem uma fábrica de imobiliário, certo? Uma fábrica de imóveis, lá do Rio Grande do Sul, que toda a madeira dela é atestada por reflorestamento, tá? Lógico que é muito mais caro, até por conta do valor investido para eu chegar nesse resultado. Porém, eu tenho ali uma responsabilidade ambiental, social e também econômica, tá? Eu tenho ali os 3 pilares da sustentabilidade. Aí, vou lá e essa fábrica tem esse certificado de madeira de reflorestamento, etc. Só que eu tenho uma fábrica ali na esquina de casa que tem o mesmo modelo, porém um pouco mais barato, porque ela não é madeira, não tem certificado, não é que ela não seja, mas ela não tem certificado. Então, eu não conheço a procedência daquela madeira. E pode vir, algumas delas, de derrubada mesmo, certo? Muitas vezes da Amazônia. A gente está vendo aí vários casos hoje, né? E aí, dentro desse sentido, certo? Qual desses dois vocês já se perguntaram se vocês escolheriam algum deles? Ou vocês faziam assim, não, eu quero nem saber. E o que é que tem a Amazônia? Vou botar esse aqui, que está mais barato, é o mesmo modelo, tá tudo certo, nada importa. Se der ruim é pouca coisa, né? Então, assim, ou então pensar assim, tipo, gente, eu só estou comprando um móvelzinho, que besteira, né? Não vai dar nem BO, vai ter só um ali, não tem nada que vá me impedir, né? No sentido amplo, maior da palavra. Então, dentro disso aí, a gente acaba se tirando a nossa responsabilidade, né? Como influenciador, nós não somos um influencer digital, por enquanto, né? Mas podemos ser. Vocês, inclusive, podem se tornar aí fácil. Tem gente que vive muito bem com isso. Mas, assim, nós, como influenciador do espaço, precisamos ter essas escolhas, né? Pensar nessas escolhas. Então, quando eu começo a pensar em como o móvel foi feito, como aquele ambiente, por exemplo, as fábricas de cerâmica, tá? Ela tem um grande fator poluidor, certo? Por conta do cimento, ela produz ela tem muita água para produzir
peça de cerâmica, tá? Então, assim, é um grande poluidor, um grande devastador mesmo ambiental. Aí eu vou lá, ao invés de escolher a minha cerâmica, eu boto meu piso vinílico, que é muito menos poluidor. Então, não é que o material ele precisa ser bom, ser ruim, né? E tal. Ele só precisa ser responsável. Ou então eu vou pegar a cerâmica assim, porcelanato, etc. Mas eu vou buscar saber se aquela fábrica da qual eu estou me especificando, né, colocando ali no meu memorial, ela tem essa responsabilidade com as pessoas e com a produção dela e tal. Isso, exatamente, Adria. Assim, o pallet hoje é assim, essa ideia que tu falou, né, de reaproveitamento do pallet, é um grande mote aí do design, né? Você reutilizar uma matéria-prima que iria para o lixo, né? Então, ou que não iria para o lixo, mas que se deterioraria e tal, enfim, ficaria perdido. Então, quando você parte para essa ideia, você tem. Hoje a gente utiliza muito o pinus. O pinus, por que, que o pinus é uma madeira sustentável, né? Entre aspas. Porque o pinus é uma madeira de reflorestamento que cresce muito rápido. Então, eu posso utilizar ela durante muito tempo e fazer a nova plantação e ela crescer rápido. Então, ela está em ponto de corte muito rápido, tá? Melhor, inclusive, do que o eucalipto. Então, quando eu utilizo pinos, eu estou evitando que outra madeira seja demolida, né? Normalmente, pinos vem de reflorestamento, ele tem essa consideração que é muito mais rápido o crescimento dela, e aí eu posso estar utilizando, certo? E é uma madeira tão boa quanto a outra, quanto outras, né? Então, a gente tem esse feeling aí de reaproveitar. Tem também, até eu trouxe isso, né? E assim, esse é um tipo, uma linha de sustentabilidade. Eu pegar materiais que iriam para o lixo e reaproveitá-los e colocar ele para funcionar, certo? E assim, essa ideia, eu assisto às vezes aqui em casa, sabe? Aquele programa, eita, o dos irmãos, que eu até esqueci agora o nome. Às vezes eu assisto, mas eu assisti até muito mais, agora eu estou assistindo menos. Esse, Irmãos à Obra, exatamente, Alicia. Aí você chega lá, você tá vendo lá, meu pai só falta morrer aqui. Ele adora também assistir comigo. Meu Deus, eles chegam numa casa, aí os armários às vezes ainda tá bom, tudo bem, não tá num design assim moderno e tal, um design interessante, né? Mas eles chegam lá e pegam, isso tá tudo ruim, aí pega tudinho, aí do jeito quebra, não quer nem saber como é que tira, se tira direitinho para alguém reutilizar. Eles quebram mesmo, assim, sobe no móvel e tal. Não só eles, né? Como eles é porque agora que eu lembrei assim, lembrei o nome. Mas a maioria desses projetos, né? De esses programas de reforma, principalmente nos Estados Unidos, né? Pro lado de lá e tal, ele tem esse costume. Ah, não está servindo mais, não, vamos quebrar. Quebra e joga no lixo, quebra e joga no lixo. E isso não é nada sustentável, tá? Porque, tipo, e para fazer uma cozinha, às vezes eles pegam um caminhão inteiro só de lixo, assim, só que não era lixo, mas de material de obra. Que eles vão lá, tá tudo certo, eu vou comprar novos e vou lá e acabo o que tem, sem problema. Mas não é bem assim, certo?
Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em reaproveitação, diminuir o resíduo, né? Diminuição do resíduo em obra já é um passo para a sustentabilidade, certo? A gente vai ver aí esse processo. Então, quando eu pego, sei lá, um reaproveitamento, faço um reaproveitamento de algum material, como, vamos dar um exemplo aí do pallet, né, que a Adriane falou, a respeito dessas, né, de colchões, horta, né, tem várias coisas bem interessantes também. E quando a coisa é bem feita, é bem legal, né, fica bem interessante. É, exatamente. Exatamente, Alicia. Lá realmente essa ideia do descartável, né? Então, tudo é descartável. E aí, inclusive os móveis. Então, eles têm esse costume de pegar e jogar fora, pegar e jogar fora. Ah, não serve mais, vamos jogar tudo fora. Mas para eles talvez não sirvam, mas para outras pessoas talvez sirvam, né? Você pode, talvez, você como design, tem uma outra que eu acho muito interessante. Essa já não faz isso. Eu esqueci agora o nome dela. Eu até gosto mais. Ela faz exatamente isso. Ela pega, chega na casa, né? E é verdade. Acaba com tudo mesmo. Agora só tem uma que ela faz a reforma e eles fazem um reaproveitamento de muita coisa que existe na casa. Tipo, não é simplesmente chegar e tirar todos os materiais, todos os revestimentos e tal. Não, ela vê se, por exemplo, se o piso ainda funciona bem. Aí ela, não, vamos reaproveitar esse piso, vamos só fazer aqui uma melhoria nele, né? Lixar, pintar e tal. Principalmente que a maioria daqueles pisos são de madeira, né? Mas só troca se realmente tiver ruim. Se não tiver ruim, ela não troca. Então, assim, é essa questão de avaliação. Se eu preciso, se eu posso reutilizar aquele produto. Se eu posso reutilizar, por que não? Sabe? Então, é esse sentido, a sustentabilidade. E essa aula veio mais para perguntar a vocês assim, o porquê não, né? Tipo, fazer vocês pensarem, dar esse start aí em vocês, tá? Aí, a outra ideia, né, o outro veiozinho da sustentabilidade, né, é que, assim, não é só diminuir o resíduo, não é só fazer de a ideia do social, mas também trazer aquelas soluções, né, de longo prazo. Aí eu trouxe o LED, né, a ideia, né, a parte de economias renováveis, tipo placa de foto. Eita, daqui a pouco eu lembro o nome. A placa solar, tá? E aí a gente vai utilizando. São linhas, é o que eles chamam assim, ecolinhas. Por exemplo, vou fazer meu banheiro, reforma do meu banheiro. Aí eu tenho linhas, certo? Hoje eu acho que já nem existe mais de outra forma, mas não, talvez até tenha, não sei. Mas assim, por exemplo, a minha torneira tem a torneira de uma volta e de meia volta. Eu posso botar uma torneira de meia volta, porque a torneira de meia volta vai conseguir lavar a mão de toda forma fotovoltaica. Isso mesmo. Obrigada, Alicia. Eu vou conseguir, né? Ela pode ser um pouco mais cara, pode, mas eu vou conseguir ter uma economia de água durante um período, durante muito tempo, né, a longo prazo, isso vai ser diluído, e ao mesmo tempo a pessoa vai lavar a mão igual, certo? Do que aquela de uma volta inteira. A mesma coisa aqueles banheiro, né, bacia sanitária. Eu posso especificar aquela bacia sanitária que não tem a dupla função e a bacia sanitária que existe, né, a dupla função de 3 e 6 litros. Eu já estou economizando aí 3 litros de água e ela pode ser um pouco mais cara o investimento inicial, porém eu tenho uma diluição, né, desse valor com o tempo. A mesma coisa a questão da luz de LED.
né? Eu posso estar passando um LED, que ele é mais econômico, ou que ele tenha uma eficiência energética melhor, que ele tenha uma durabilidade maior. Então, tudo aí, isso aí são opções que vem chegando. Inclusive, o LED já fica para trás, tá? Tá chegando uma que é de... É uma lâmpada não, ele é tipo um raiozinho, sabe? Tipo fibra ótica, mas ele não é de fibra ótica, tá? Vai ser a nova sensação aí que vai chegar para substituir, entre aspas, o LED. E essa ideia é a mesma de... Olha que massa! Ah, eu queria muito botar aqui na minha casa. Eu já estou até fazendo aí, botar aqui na minha casa também, porque principalmente, né, você ficando em casa, a sua conta acaba aumentando, né? Com certeza, porque a gente passa mais tempo utilizando os nossos equipamentos, né? Ninguém mais vive sem energia. Então, é muito interessante. Aí, com o tempo, a gente vai vendo, vai ver que é o futuro mesmo. Todo mundo, cada casa tem a sua usininha de energia, né? Esse é o futuro. E aí, os recursos, né, que a gente vai ter para manter a parte sustentável. Não é só isso, não, tá, gente? Tem outras ideias, mas isso é o básico do básico aí que eu trouxe para vocês. Primeiro, repensar o material a ser especificado, certo? Então, quando eu vou especificar o material, aí pensar naquele sentido. Será que ele vai ser durável? Será que esse material tem uma responsabilidade ambiental, sabe? Se fazer essas perguntas assim, será que eu vou precisar de outros tipos de materiais para utilizar ele, certo? Ver essas compensações, tá? Segundo, reduzir a produção de novos objetos, como eu disse, né? Não é o irmãos à obra, a gente não vai virar irmãos à obra, porque se a gente fosse virar irmãos à obra, era muito mais fácil fazer a nossa profissão, né? A nossa reforma. A gente nós sermos aí novos profissionais e que a gente consiga pegar um armário que não está tão bom, né? E dizer, mas ele tem potencial. Eu acredito no potencial desse imóvel. Aí pegar ele assim, e a pessoa, não, eu não acredito, não, mas existe potencial nele. Vamos lá e vamos ajustar, né? E aí leva para o marceneiro, leva para hoje em dia tem antiquário, né? Tem muitos antiquários aí. E esses antiquários, normalmente, eles também fazem esse renovação de imóveis, né? Então, vocês podem estar levando. Então, ter, assim, essa visão de encontrar potencialidades, né? No meio da matéria bruta. Então, ver esse processo, certo? E dar aquela repaginada. Isso mesmo. Eita, isso mesmo. Essa é o tapa no visual, né? O, o quadro acho que era do video show, sei lá, que era tapa no visual, né? Então, é exatamente isso, dar repaginada, dar aquele tapa no visual e reutilizar. Vamos lá, para que jogar fora, né? Depois, reutilizar, aí vem aquela ideia que você falou, né? De reutilizar materiais e objetos que foram fabricados para outras finalidades. Hoje em dia, a gente tem aí, né? Móveis com pneu, temos o pallet, que a gente já comentou, tem a parte de... Tem uns que ele pega a garrafa PET, já vi com a garrafa PET, faz lá um tratamento, mas utiliza. Então, assim, são vários conceitos aí que estão sendo colocados dentro do design, né? E aí a gente utilizar isso. E aquela coisa, reciclar qualquer produto, né? Tudo que eu reciclo, por exemplo, faço uma escolha, vou dar aqui um exemplo bem básico. Ao invés de
tirar a minha cerâmica, tá? Eu vou lá e pinto, só a minha cerâmica, pinto. Eu já vi aí, fica bem legal, pintado de branquinho, sei lá. Principalmente aquelas casas mais antigas, né, que tem as cerâmicas desenhadas. Aí eu vou lá, quero repaginar ali o meu ambiente e vou e pinto. Quando eu pintei, eu evitei de comprar uma nova cerâmica, evitei de tirar a cerâmica que está lá e evitei de usar um cimento e tal para poder eu fazer a colagem daquela cerâmica. Então, quando eu reciclei aquilo dali, eu já evitei 3 desperdícios, porque na fabricação desses 3 materiais e também no resíduo daquela obra, né, ia causar dano ambiental. Então, se eu minimizo o meu dano, é melhor. Então, a função ambiental não é você não fazer nenhum dano ambiental. Quando a gente respira, a gente está produzindo um dano ambiental, tá? A gente está transformando oxigênio em CO2. Entendam isso. Mas, se eu consigo minimizar esse impacto, a cada, sei lá, 5 anos que eu respiro, eu vou lá e planto uma árvorezinha. Isso aí eu estou sendo sustentável, tá? É mais ou menos essa ideia. Então, se eu consigo minimizar esse meu impacto, vai ser melhor para o mundo e para todo mundo, certo? Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um stop aqui. Pronto. Vamos lá. Aí, no sentido econômico, tá? Produtos de alta durabilidade, minimização do descarte e produtos com baixo consumo. É aquela ideia, né? Eu fazer escolhas sustentáveis, minimizar meu impacto, tá? Como eu disse, o homem existiu, nós já estamos impactando o mundo, não de maneira tão positiva, certo? Então, quando a gente respira, a gente já está impactando de maneira negativa o meio ambiente, certo? Porém, isso não significa que ninguém vai querer se matar, não, por conta disso, tá? Pelo amor de Deus, vai dizer aí que vocês estão nervosos porque a professora disse que eu faço mal ao mundo. Não, não é isso, tá? Vocês não fazem mal ao mundo o tanto quanto outras pessoas fazem. Então, a gente tem que entender que a gente está causando impacto, mas que eu posso modificar essa ideia, certo? Ou diminuir esse impacto. Por exemplo, eu tenho algumas produções paralelas aí, e aí eu estudo a respeito dessa questão de sustentabilidade, né, no sentido mais amplo, e trazendo para o nosso dia a dia, né? Inclusive, a gente tem até livros aí sobre isso. Então, quando eu faço escolhas do meu necessário, por exemplo, não é ser minimalista, tá? Não estou dizendo aqui que a partir de agora todo mundo vai ser minimalista no sentido de doar tudo e ficar só com a roupa do couro, não, tá? Não é isso. Mas quando eu começo a usar aquilo que me é necessário, isso eu estou sendo economicamente sustentável, tá? Porque eu estou evitando que mais produtos sejam consumidos, sejam produzidos, evitando o uso de consumo nessa produção, né? Depois eu não vou ter aquele descarte tão alto, porque aí eu reduzo o meu descarte, tá? Então, exatamente, Adra. Quando a gente fala disso, né, por exemplo, algumas empresas, tá? Tem muitos conceitos aí relacionados. Mas aí eu tenho algumas empresas, por exemplo, hoje, a Natura, eu achei tão interessante isso. Eu estava lendo um dia sobre a sustentabilidade, e aí, de empresas, né? Sustentabilidade de empresas, né? Falando nesse sentido
de produtos com baixo consumo e etc. A Natura. Natura é um grande exemplo. Quando a gente pensa em Natura, a gente pensa em uma empresa totalmente responsável, com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? E, consequentemente, econômica. Mas por quê? Mas ela é uma das empresas que mais utiliza recursos da Amazônia. Vê a disparidade. Mas por que ela é vista como sustentável? Porque ela, ao tempo que está utilizando a matéria-prima, ela está impactando dentro da floresta amazônica, mas, ao mesmo tempo, ela minimiza aquele impacto. Como é que ela minimiza? Ela ajuda tribos, né, daquela região, ela faz o replantio, ela usa uma área específica, uma área que foi direcionada para estudos, né? Então, são minimizações de impacto que ela acaba fazendo e você entende, e lógico que ela divulga, né? Você entende que aquilo dali faz parte, faz parte da questão de extração, né? Do sistema econômico mesmo que a gente vive, porém ela minimiza esse impacto. Então, é essa a questão, sabe? A ideia é bem essa aí. Então, se eu preciso da madeira, massa, eu preciso da madeira. Então, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, como você falou aí, a maioria, as casas deles, eles têm toda a estrutura dele em madeira, e ele precisa fazer em madeira, porque eles precisam de material que sejam bom termicamente, né? Tem esse conforto térmico aí. Só que aí eles fazem exatamente isso. Eles só aceitam produto com certificado de reflorestamento, certificado de que não foi derrubada, não é madeira traficada, e eles mesmos fazem o reflorestamento, né? Então, é o mínimo que o mundo precisa, tá? A natureza só está pedindo o mínimo nosso. Ela não pede muita coisa, porque o resto ela faz por si só. Mas a gente sempre naquela ideia de que vamos consumir, e que a natureza vai fazer do jeito que dá. Mas não é assim. A gente precisa também pensar de como fazer essa reutilização, essa minimização, tá? Outro ponto aí é o social, né? Quando o design, ele influencia positivamente a sociedade, gerando impactos individuais e coletivos. Vejam bem, eu vou mostrar até para vocês um design de imobiliário, não sei se vocês conhecem, Sérgio Matos. Ele é da Paraíba. Uma amiga minha me apresentou ele, eu achei ele maravilhoso. E ele tem essa ideia, né, de influenciar positivamente a sociedade. Então, assim, os designs dele é feito a partir de culturas regionais, tá? E a matéria que ele utiliza são matérias de extratores regionais, individuais, porque ele quer gerar impacto social, tá? Então, não é apenas manter uma fábrica, é manter pessoas trabalhando, tá? Então, dentro disso, ele tem esse impacto. Além de que o produto dele, ele tem essa ideia de não usar químicas e etc. Então, tem essa questão aí realmente de proteção da natureza, certo? Então, é todo um conceito. Eu vou mostrar para vocês, aí eu abri o site deles, aí no final da aula eu vou mostrar. E aí o ambiental, né? Que é justamente origem, aplicação de material, fontes renováveis, materiais com menos produtos nocivos à natureza e ao homem. O que é isso? Quando por exemplo, quando teve um tempo, né, que estava uma moda danada de utilizar roupa de algodão, algodão natural. E por quê?
né? Algumas pessoas estavam levantando essa bandeira, bora usar algodão natural e tal. Porque um grande poluidor da indústria de tecido é justamente o corante que utiliza na roupa. Então, quando eu vou fazer... E aí, até em Caruaru, teve até uma pesquisa, Caruaru, Toritama e Santa Cruz, né? Principalmente a do jeans. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem tem 4 documentários, eu acho, na Netflix a respeito da indústria da moda e sustentabilidade e o desenvolvimento social. E um deles é a indústria do jeans, que é a tintura, né? A tintura do jeans. Inclusive, aí em Toritama, Santa Cruz e Caruaru, né? Esse trio aí, até pelo seu desenvolvimento têxtil, né? Eles têm um trabalho, o SEBRAE, junto com a faculdade, a federal, eu não sei mais que órgão, mas ele tem um trabalho em relação a esse poluente, que é justamente o corante, tá? Então, quando se levantou a bandeira, vamos utilizar a roupa de algodão cru, né? Aí até apareceu uns algodão que já vinha pintadinho, que é um marronzinho mais escuro e tal. Porque justamente o grande problema da indústria têxtil é o corante que eles utilizam. Aí, como eles têm a dificuldade de descarte, e existem muitas fábricas assim pequenas, né, que não pensam nisso, aí acaba descartando em rios, em corrente de água, ou então no solo, e contamina, certo? Então, por esses motivos, a gente tem que priorizar, né, situações que fazem com que a gente realmente tenham esses produtos menos nocivos. No dia a dia, né, quando a gente usa, por exemplo, o nosso sabão, o lava-louça, certo? O shampoo, produtos químicos mesmo do dia a dia. Esses produtos vão tudo para os mares e para os rios, né? Mesmo tendo tratamento, o tratamento que existe de saneamento básico, ele não serve para tirar os produtos químicos, tá? Eles servem apenas, tipo, para limpar a água de micro-organismos. E aí, quando você lança isso no rio, você está lançando vários produtos químicos para a natureza. E você vai acabar comendo esses produtos químicos, porque o peixe vai beber vai se alimentar daquela água, você vai beber aquela água, você vai tomar banho com aquela água. Enfim, é uma cadeia que no final vai acabar em você, certo? Então, quando a gente faz escolhas mais sustentáveis, você está escolhendo ser mais saudável. Essa é a palavra, tá? Então, não saiam daqui muito loucos, não, tá? Porque pensando no mundo, que o mundo vai acabar. Não, não é isso. Às vezes eu fico pensando assim, quando eu começo a falar, as pessoas podem ficar meios... Pronto, deixa eu abrir novamente aqui a tela. Pronto, esse é Sérgio Matos, né? E aí, dentro desses conceitos que eu vim falando a vocês, eu trouxe ele porque, assim, é um que eu conheço, tem outros no Brasil, ele é da Paraíba, tá? Vive na Paraíba. E, assim, ele traz relações de design de imobiliários, certo? Deixa eu abrir produtos. Tem uma poltrona que eu amo dele. Acho massa. E que ela teve até uma que teve já na casa do Big Brother, tá? Acho que foi o ano passado, ano retrasado. Tinha uma que era modelo dele. Então, ó, ele utiliza materiais, olha para a tela. Ele utiliza materiais, tá? Que são extraídos da Amazônia,
tá? E dentro disso, e essa técnica aqui é uma técnica muito conhecida no interior, que existe várias cadeiras de balanço dessa forma. E ele faz utilizando justamente essas pessoas que conhecem essa técnica de muitos anos, que vivem ali, tá? Nativo, realmente de funções artesanais para fazer os seus mobiliários, tá? E assim, ele é reconhecido tipo mundialmente, tá? Essa cadeira aqui dele, deixa eu ver. Pronto, essa cadeira aqui, que ele se inspirou na serpente, na cobra coral, tá? Certo? Como se fosse a cobra coral e tal. Ganhou o prêmio em Milão, certo? Ganhou um prêmio. Vocês estão me ouvindo, né? Só para. Alô? Ah, beleza. Aí, essa cadeira ali ganhou um prêmio na feira de design de Milão, tá? Isso bem importante, assim, em relação. Beleza, obrigada, viu, gente? É porque apareceu aqui um aviso de som e eu fiquei meio sem saber. Então, aí tem balanço, que esse daqui também, o Bodocongó, ele é cheio de, como se fosse aquelas colher de pau, certo? Aí ele tem uma poltrona e tem também esse balanço, tá? Deixa eu ver se eu encontro a poltrona. Também do mesmo material aqui. Poltrona. Aí a ideia é de utilizar como se fosse a ideia de colher de pau, todos juntos, valorizando a cultura regional, tá? Então, a cultura dele foi colocada, foi posta na inspiração dele, certo? Então, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Eu realmente acho impressionante, assim, a forma que ele traz, não só a cultura dele, mas a cultura do Brasil, né? Esse aqui é um cesto que pode virar também puff, certo? Aí você tem todo também fazendo a trama em corda, trazendo aquela ideia do início, né, que eu falei para vocês, que ele traz realmente a cultura, os saberes, né, antigos, que esses saberes também, quando você desenvolve ele de uma forma ampla, você está fazendo também sustentabilidade, você está trazendo desenvolvimento econômico e social para aquela área, né? Então, isso é muito importante dentro da sustentabilidade. Ai, vai, menina, arrasa. Ele tem, e ele é bem gente boa, ele tem o estúdio dele, junto com a parte Fabio, certo? Se eu não, é na Paraíba mesmo, tá? Vocês procuram ele depois no Instagram, que ele tem lá o Instagram, ele tem, fala algumas coisas, mostra o produto dele. E essa poltrona, também ganhou já prêmio de Milão, certo? Ele também já ganhou. Aí vocês seguem lá, que ele é maravilhoso, ele é ótimo. Então, assim, ele com pouca ideia, né, assim, e a gente não valoriza, tá? Muita gente nem conhece ele. Mas a função dele na sociedade, principalmente na área que ele vive, ali na região que ele vive, é bem importante, entendeu? Assim, é relevante socialmente, culturalmente e economicamente,
né? E sempre pensando assim, que ele não vai, ele tenta produzir com menor impacto possível. Então, quando ele procura materiais... Eita, posso? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, luminária. Aí aqui, tá? A luminária aqui. E essa outra. Tudo, né? E aí você vê, ele utiliza a corda naval, pensando na durabilidade, né? Tão lindas mesmo, muito bonitas. E simples, né? Assim, de pouco rebuscamento, mas de um design muito interessante, né? Aplicadas. Então, assim, é aquela coisa, durabilidade, sustentabilidade social, econômico, tudo isso faz parte, tá? E agrega valor, viu? Hoje em dia, isso agrega valor, certo? Para cá, talvez a gente ainda não esteja tão familiarizado com isso. Mas, como eu disse, ele já ganhou prêmios em Milão, né? Com essa mesma ideia e sempre realmente deixando isso claro, tá certo? Depois eu vou tentar trazer eles aí para dar uma conversada com vocês, certo? Da outra vez eu consegui. Pronto. Então é isso, gente. Não saiam daqui, né, perturbado, achando que a gente mata a natureza todos os dias, tá? Mas assim, é repensar realmente no que, nas escolhas que a gente faz, principalmente como profissionais, tá? Talvez a vida particular, né, fique mais difícil, mas a gente consegue ainda algumas escolhas. Mas ter dentro da nossa profissão escolhas mais conscientes, né? Eu acho que essa aula eu trouxe mais ela assim para trazer essa consciência para vocês de que podemos fazer um bom design sem necessariamente danificar muito a natureza, tá? Então, é realmente buscar os caminhos para isso. E aí existem caminhos, é só a gente procurar, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, trazer alguma experiência? Não? Tranquilo. Deixa eu dar um stop.